Olá! Começa agora mais um Crítica de Ponta na TV. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o programa traz pautas relacionadas à cultura negra. O projeto Representa PG é o tema da editoria de mídia regional dessa semana. O telejornal foi premiado no edital de expressões e manifestações da cultura afro-brasileira. 3 estudantes de jornalismo na UEPG, Ana Stuck, João Guilherme Castro e Milena Villanueva, criaram o projeto Representa PG, um telejornal protagonizado e produzido por estudantes negros e negras da rede estadual de ensino em Ponta Grossa. A mídia local é muito branca, tanto nos conteúdos reproduzidos, quanto nos produtores desses conteúdos. Isso aparece em várias pesquisas do curso de jornalismo aqui da UEPG, em análise de jornais. A pesquisadora Débora Chakarski, por exemplo, constatou que entre os anos de 1980 e 2000, os negros apareciam somente na editoria de esportes dos principais jornais aqui da cidade impressos. Ela diz que isso se dá por causa da proeminência desses esportistas em suas especialidades. Mas políticas públicas raciais, por exemplo, nunca apareceram e ainda não aparecem nos jornais da cidade. E é justamente isso, essa falta de representatividade negra, que o jornal Representa PG quer contrapor. Produzido por 8 alunos da rede estadual e auxiliados pelos acadêmicos de jornalismo, o jornal utiliza somente fontes negras e trata de assuntos variados. Ou seja, o negro não aparece somente como pauta, mas como produtor do conteúdo. Além de possibilitar esse contato entre os alunos e alunas das redes estadual e do ensino médio com os estudantes de jornalismo da universidade, o projeto também movimentou o curso de jornalismo e o pátio da UEPG, por exemplo, como não se vê de uma maneira tão comum. E, além disso, esse projeto pode possibilitar a entrada de alunos e alunas da rede estadual que são negros e negras no jornalismo da UEPG, coisa que seria muito boa para a profissão. Mais 6 projetos foram premiados pelo edital. Um deles é o mini documentário Não É Só um Jogo, que retrata a história da escravidão nos Campos Gerais e a homenagem histórica do time Operário Ferroviário Esporte Clube. O time do Operário Ferroviário foi fundado em 1912, 24 anos depois da assinatura da Lei Áurea, e foi o primeiro time do Brasil a jogar com pessoas negras e brancas no mesmo time. A escolha do uniforme, das cores do uniforme do Operário, são exatamente em homenagem a essa inclusão. 100 anos depois da fundação do time, as cores do uniforme seguem as mesmas. E o mini documentário tem um caráter informativo e histórico. Ele traz imagens da Estação Saudade, dos operários que trabalharam na construção da ferrovia e da própria estação, juntamente com imagens atuais da Fazenda Capão Alto, que no século XIX era o maior centro escravocrata dos Campos Gerais. O mini documentário foi exibido pela primeira vez no Centro de Cultura, na abertura da Semana da Consciência Negra. Machado de Assis, negro e autodidata, é um dos autores mais renomados do país. O escritor foi um dos nomes homenageados no 46º FENATA, com a peça Memórias Póstumas mais Brás Cubas. Negro e nem sempre reconhecido como tal, Machado de Assis é um dos escritores brasileiros mais reconhecidos no país e no mundo. E ele foi homenageado na 46ª edição do Festival Nacional de Teatro, FENATA. A companhia curitibana Delírio Companhia de Teatro trouxe para Ponta Grossa a peça Memórias Póstumas e Brás Cubas, que remonta a história do livro Memórias Póstumas e Brás Cubas, lançado em 1881. O texto é bem fiel à obra, com os tons de ironia e a conversa do narrador protagonista com o leitor, mas a diferença é que no teatro o personagem Brás Cubas é interpretado por 3 atores, que também fazem os outros personagens que eventualmente aparecem na trama. A iluminação também é algo de destaque, até porque foi premiada pelo festival por casar muito bem com as cenas e ajudar a passar as emoções que tinham ali na hora de cada cena. A atualidade também de obras clássicas, como a obra machadiana, também foi abordado pelo teatro. Principalmente, isso ficou visível quando os atores tiram as roupas antigas que eles estavam usando no palco, ficam roupas do cotidiano e terminam de atuar lendo trechos do livro direto do celular.
E depois dessa cena, eles ligam a lanterna do celular e vão iluminar a foto que tem do Machado de Assis no mausoléu, que é o cenário do teatro. Essa edição do FENATA, essa 46ª edição, foi marcada pelas peças da noite terem um caráter biográfico, autobiográfico e de memórias. Mas o único homenageado negro foi Machado de Assis nessa peça. Conceição Evaristo é doutora em literatura e militante ativa no movimento negro. A autora retrata questões como racismo e o que é ser mulher negra no Brasil. Uma dessas obras é o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Esta é a obra da escritora Conceição Evaristo. E a própria escritora, ela é a narradora, que viaja por diversos locais em busca de histórias de mulheres. As protagonistas de cada contos expressam um pouco sobre os seus anseios e os seus medos, mas que apesar de todo esse sofrimento, elas são as protagonistas das suas histórias e que também podem ser a resistência. As histórias podem até serem ficcionais, mas a própria escritora relata em algumas entrevistas para os jornais que essa ficção é fruto de suas observações e vivência. Conceição Evaristo aponta que as mulheres negras ainda têm pouco reconhecimento dentro da literatura. A escritora ganhou em 2015 o Prêmio Jabuti na categoria de Contos e Crônicas, com a obra Olhos d'Água. Em 2017, ela foi homenageada pelo Festival Literário Internacional de Paraty e em 2018, agora, foi homenageada na prova do Enem. Contar histórias, ouvir histórias, escrever essas histórias e levar para outras pessoas é uma das formas de enfrentar o preconceito que a escritora visualiza. Entre as temáticas presentes estão o abuso sexual, o abandono, a violência física, o preconceito, entre outras temáticas, que através de uma linguagem simples mostram para o leitor e fazem sentir um pouco sobre essa sensação que cada personagem sentiu. O livro aponta para questões sociais que muitas vezes não são reconhecidas. O Clube de Leitura Leia Mulheres discute no próximo encontro o livro de Conceição Evaristo. O grupo se encontra no dia 1º de dezembro, às 2 horas, no Parque Ambiental. Muito obrigada por assistir. Tenha uma ótima semana e espero o próximo Crítica de Ponta na TV.